Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 11 de julho, domingo, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 13. Vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação deste dia, desta palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Meus irmãos, a meditação do Evangelho deste dia nos traz 2 pontos de reflexão para levarmos para a nossa oração pessoal e entendermos como estamos diante do seguimento que temos pela vida de Jesus. Quando vemos que o Senhor nos coloca numa narrativa onde Ele envia os seus discípulos de 2 a 2, conferindo a eles poder para que eles de fato expulsassem os espíritos impuros, nós percebemos que o Senhor deseja que aquela mensagem que Ele partilhou de uma forma muitas vezes pessoal, direta, com muita paciência, aqueles que Ele havia escolhido para conhecer mais de perto a sua vida e por isso segui-lo mais radicalmente, isso precisava chegar e se multiplicar a todos. Não foi só ali a eles, não foi só para eles, mas precisava se estender a toda a face da terra. E dava a eles, portanto, aquilo que Ele mesmo realizava, aquilo que Ele mesmo atuava, aquilo que Ele agia. Por razão do Espírito Santo ser partilhado com os discípulos e o Espírito enviar eles em 2 a 2, a propagação daquela mensagem que Ele revelou de uma forma pessoal àqueles que Ele preparou. Quando o Senhor vai dar esse envio, Ele começa a dar as recomendações. E essas 2 recomendações serão os nossos 2 pontos centrais de meditação do Evangelho. A primeira recomendação que Deus fala é quando precisamos ir por Jesus, precisamos ir com um espírito de despreendimento. Quando o Senhor coloca aqui: não leveis nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura.
Essa palavra foi lançada naquele tempo, para aquele contexto cultural, para aquele contexto temporal. E hoje, para nós que seguimos Jesus nos tempos atuais, precisamos entender que a atualização dessa palavra para mim, para você, é o espírito de despreendimento que devemos ter, porque somos enviados por Deus a uma missão, seja ela qual for, no dia a dia de trabalho, na relação familiar, numa relação de discipulado, de retiros, de conduzir uma comunidade. Independente qual seja essa relação, o Senhor nos prepara, nos forja no valor do despreendimento. E isso para que possamos perceber que é Ele quem tudo faz, quem tudo providencia, quem tudo realiza. E só conseguiremos provar isso quanto mais desprendidos nós formos, porque o nosso coração aí reconhece de verdade que Deus me deu, que Deus quis me conceder essa graça, que Ele quis superabundar nessa situação para que a sua glória fosse conhecida. Será que quando estamos sendo enviados por Deus, estamos nos dando conta que o Senhor nos envia e por isso providencia tudo que for necessário para esse envio? Que o Senhor nos capacita, que o Senhor derrama sobre nós tudo o que precisamos no meio do caminho? Ou vamos às vezes querendo nos ficar seguros em falsas seguranças, em certas ilusões que vão nos deixando no comodismo, e muitas vezes não nos lançamos como deveríamos porque estamos acomodados com essas falsas seguranças. Façamos uma reflexão e façamos um propósito de acolher esse valor do despreendimento a partir dessa recomendação clara que Jesus nos dá. A outra reflexão que nos faz é quando Jesus ele ensina aos discípulos a deixar a poeira ser batida dos pés quando eles forem a um local que recusa a sua presença. Isso pode ser contraditório porque Jesus dá o livre-arbítrio a todos e Ele sabe e nos prepara que nem todos vão aceitar. Mas por que Jesus quer que batamos os pés, a poeira fique e seja levantado esse sinal como um sinal de testemunho contra quem não aceita a sua palavra? Ora, para que a palavra do Senhor não seja relativizada. A capacidade que temos de acolher uma pessoa que está no pecado é a máxima de acolher a condição do pecador, mas nunca o pecado, nunca o mal. E quando algo se levanta contra a mensagem de salvação, há uma postura que nós precisamos entender que é necessário que se revele o testemunho contra essa postura. E aqui nós podemos meditar. Será que nós estamos confundindo o acolhimento com a condição do ser humano pecador ao mal, a sermos coniventes com o mal, com quem não dá testemunho, com quem não acolhe aquilo que é a palavra verdadeira do Senhor, aquilo que é o plano de salvação para a vida de tantas e tantas pessoas? Não podemos jamais relativizar a força, a ação, as maravilhas que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. Não podemos ser coniventes com nenhuma postura que barre a graça de Deus, seja por quem for, seja de quem vier. O Senhor nos prepara com todas essas recomendações e atualiza ela até os dias de hoje. No meu campo de missão, no seu campo de missão, na nossa concepção de mundo, onde estamos hoje, no nosso estado de vida, na nossa forma de vida, para sermos esse valor puro que o Evangelho nos traz, de acolhimento da palavra do Senhor, de anúncio da graça e de denúncia daquilo que não é a palavra de salvação do Senhor. Quando nós vemos o fechamento desse Evangelho, o Senhor realiza de forma clara que quando aqueles que são enviados vão em nome dele, há a clareza de expulsar demônios, a cura de numerosos doentes e a unção com óleo, para que se faça de fato perpetuado o que Jesus fez, que isso seja multiplicado. Mas diante de tudo isso, o que Jesus mais fala? Os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem.
O que Jesus mais quer falar nesse evangelho hoje? A pregação do evangelho, o anúncio do evangelho e a sede que todos se convertam. Porque essa é a salvação que ele consegue realizar quando o evangelho é anunciado, acolhido e a salvação fique nos nossos corações, porque nós reconhecemos a beleza, o sagrado, o quanto podemos ser mais felizes quando escolhemos pelos caminhos do Senhor. Que essa palavra anunciada encontre espaço no meu coração, no seu coração, para modificar exatamente o que nós ainda não estamos conseguindo viver diante do que ele fala de passagem necessária, de conversão precisa para irmos até o fim nos caminhos do Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude nessa missão, nos acolha como mãe e nos conduza para os caminhos da vida de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe.